Olá, bem-vindo ao canal Pinheiro Invest com você. Hoje falaremos sobre FII, Fundo de Investimentos Imobiliários. Depois de várias pessoas pedirem, vou trazer um pouco mais sobre esse ativo de investimento para vocês conhecer e estudar melhor. Bem, os fundos de investimentos imobiliários são veículos de investimento que reúnem recursos de diversos cotistas para aplicação em ativos do setor imobiliário. Eles possibilitam aos investidores participar de empreendimentos imobiliários de grande porte, como shoppings, edifícios corporativos, hospitais, hotéis, entre outros. Mas esse tipo de investimento está classificado como renda variável. Antes de falar mais sobre os fundos imobiliários, um recado importante. O intuito desses vídeos é educacional e nenhum dos ativos citados deve ser considerado uma indicação de investimento. A responsabilidade da escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Bem, aqui eu trouxe como funciona o fundo de investimento imobiliário. O fundo imobiliário, ele investe em imóveis. Vamos colocar aqui o exemplo de um prédio avaliado em 100 milhões de reais. Eu gostaria de ser dono desse prédio? Sim, eu gostaria de ser dono desse prédio. Eu acredito que você também gostaria de ser dono desse prédio de 100 milhões de reais. Só que eu não tenho dinheiro para comprar um prédio de 100 milhões de reais. Acredito que vocês que estão me assistindo, no momento, também não têm esse dinheiro. Então, como que nós fazemos para ser dono desse prédio de 100 milhões de reais se nós não temos o dinheiro total para comprar um prédio nesse porte? O prédio é avaliado a 100 milhões de reais. Nós não temos esse dinheiro. Então, um gestor de fundo imobiliário, ele emite 1 milhão de cotas de 100 reais. Ele, com esse 1 milhão de cotas de 100 reais, ele emitiu cotas o suficiente para juntar 100 milhões de reais, correto? 1 milhão de cotas de 100 reais é 100 milhões de reais. Ele emite esse 1 milhão de cotas e vende na B3, que é o lugar que vende ações, fundos imobiliários no Brasil, na B3. Ele vende, ele bota para venda, ele faz IPO desse 1 milhão de cotas a 100 reais cada cota. Nós, eu, você, somos cotistas. Então, se nós queremos participar da compra desse prédio, nós vamos comprar o que o nosso dinheiro permite. Aqui um exemplo, o cotista comprou uma cota desse fundo imobiliário, desse gestor de fundo imobiliário, ele comprou essa uma cota que está avaliada a 100 reais. Então ele é o cotista desse fundo imobiliário. Esse gestor vendeu todas as cotas, vendeu as 1 milhão de cotas no mercado. Ele captou os 100 milhões de reais e ele compra esse prédio avaliado a 100 milhões de reais. Esse prédio, ele tem vários andares. Nesses andares tem vários escritórios de advocacia, consultórios médicos, tem vários andares, tudo alugado. Esse prédio, ele gera um aluguel, uma receita de aluguel mensal de 1 milhão de reais. Lembrando que é exemplo. Ele gera um aluguel de 1 milhão de reais. Esse aluguel, ele é pego pelo gestor do fundo imobiliário, ele pega esse aluguel, ele é obrigado por lei a distribuir 95% desse dinheiro para os cotistas. Então, se esse prédio ele gera um aluguel de 1 milhão de reais, ele é obrigado por lei a distribuir 950 mil reais dentro desse 1 milhão de cotas que ele emitiu. Então, esses 950 mil reais que ele tem para distribuir, ele vai ser dividido igualmente pelo 1 milhão de cotas. Então, 950 mil reais dividido por 1 milhão de cotas vai equivaler a 95 centavos, equivalente ao aluguel, equivalente à renda desse prédio que o gestor administra. Mas por que ele não é obrigado a distribuir os 100%?
só 95%, porque esse gestor tem despesas, ele tem despesa para administrar esse prédio. Lembrando, se você está gostando desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que querem saber mais sobre esse assunto. Bem, vamos falar agora sobre os tipos de fundos imobiliários. Eu trouxe aqui 4 exemplos de fundos imobiliários. O primeiro são os fundos imobiliários de tijolos, que são o mais conhecido, o mais amplamente divulgado e o mais fácil de entender. Dentro dos fundos imobiliários de tijolo, nós temos as lajes corporativas, os galpões logísticos, os shopping centers, hotéis, hospitais, entre outros. Então, você investindo em fundo imobiliário de tijolos, você pode ser um pequeno cotista, pode ser um sócio de qualquer um desses empreendimentos. As lajes corporativas é aquele exemplo anterior, prédios que têm escritórios, prédios corporativos. Você pode ser dono desses prédios corporativos, participando desses fundos imobiliários. Galpões logísticos, aqueles galpões que ficam nas principais rodovias, que são alugados para Mercado Livre, para Shopee, para Amazon. Você pode ser dono daqueles galpões logísticos e receber aluguéis que são pagos por gestores e distribuídos para os seus cotistas. Assim também pode ser shopping center, hotéis, entre diversos outros empreendimentos. Nós temos também o tipo de papéis, fundos imobiliários de papéis. O que significa? São fundos imobiliários que investem em créditos imobiliários. Eles não investem no imóvel físico, e sim em empréstimos para construtoras, para outros fundos imobiliários que desenvolvem os prédios comerciais, residenciais, galpões logísticos. Então, os papéis, eles investem em letras de créditos imobiliários, certificados recebíveis imobiliários, entre outros. Ele pega o dinheiro do cotista, empresta para construtoras, para outros fundos imobiliários e recebe os juros daquele empréstimo. Esses juros, essas amortizações, eles vão distribuindo para os seus cotistas. Temos também o tipo FOFs, que são fundos de fundos. O gestor do FOF, desse fundo de investimento imobiliário, ele pega o dinheiro do cotista, ele aplica comprando outras cotas de outros fundos imobiliários diversos. Essa compra, ele compra, recebe os dividendos, distribui os dividendos, compra quando a cota está baixa, vende quando a cota está alta. Então esse lucro também distribui para os seus cotistas. Esses são os fundos imobiliários FOFs, que é fundo de fundos. Temos também os fundos imobiliários híbridos, que são mesclados entre FOFs, entre papéis, tijolos. Ele mescla diferentes tipos de ativos. Tem muitos fundos imobiliários que são híbridos, papéis, investindo em CRIs, mais FOF, ele tanto empresta dinheiro para construir empreendimento imobiliário, quanto compra fundos de investimento imobiliário para fazer trade. Também tem os híbridos, que mesclam entre ter ativos físicos como prédios, galpões logísticos, mas também tem CRI na carteira, que é empréstimos. Então esses são os tipos híbridos. Lembrando que qualquer um desses tipos não importa. Tem lucro, tem que distribuir 95% do lucro para seus cotistas. Certo? Vamos entender mais. Então, qual é a vantagem de investir em fundos imobiliários? Primeiro, a renda recorrente. Os fundos imobiliários, como disse já diversas vezes, é obrigado a distribuir 95% do lucro por semestre. Então, ele pode distribuir, se ele quiser, uma vez a cada semestre. Só que já é um consenso de distribuir mensalmente. Então, ele tem uma renda recorrente. É recorrente geralmente dos aluguéis. Então,
você vai ter uma previsão de rentabilidade por mês. Isso torna um investimento muito atrativo. Outra vantagem é a valorização patrimonial. Quem investe em imóveis, quem já comprou uma casa, tem um bem físico como uma casa, um terreno, pode perceber que se tiver casa, terreno e uma boa localização, com o passar do tempo, esse imóvel, esse terreno se valoriza. Isso também acontece com os fundos imobiliários. Se você é dono de um prédio numa Faria Lima, num lugar muito requisitado, com o passar do tempo, esse prédio que foi comprado lá atrás, igual aquele exemplo, por 100 milhões, ele com o passar dos anos, ele vai se valorizar, ele vai valer mais, vai valer 120, 130, 150, ele vai valorizar. Ou seja, o dinheiro inicial investido no fundo imobiliário, ele vai crescer com o passar do tempo. E lá na frente, se você quiser vender, provavelmente você vai ter lucro. Isso é por ter essa valorização patrimonial. E o terceiro, não menos importante, isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, sobre os dividendos. Uma das coisas mais importantes nos fundos imobiliários é que aqueles 95% que é distribuído para os cotistas é isento de imposto de renda. O leão não pega nada. Isso torna o fundo imobiliário muito interessante, porque todo o dinheiro de dividendos, de proventos que chega na sua mão é líquido, sem imposto de renda. Você pode resgatar para investir em outra coisa, você pode reinvestir em fundos imobiliários, o dinheiro é seu, certo? Mas qual o valor mínimo para investir nos fundos imobiliários? Outra coisa boa. O fundo imobiliário, quando foi criado há bastante tempo atrás, eles eram geralmente base 1.000. O que significa isso? Significa que a maioria das cotas do fundo imobiliário eram perto de R$1.000 cada cota. Então era muito caro. R$1.000 não era um investimento para todo mundo. Então tinha um grupo seleto que investia em fundo imobiliário. Quando eu comecei a investir há mais ou menos 3 anos atrás, os fundos imobiliários já estavam maioria com base 100. O que significa que teve desdobramento e os fundos imobiliários estavam vendendo a sua cota próximo a R$100. Isso já ficou muito interessante. Com pouco dinheiro você conseguia comprar uma cota de fundo imobiliário. Só que mesmo assim, o mercado de fundos imobiliários verificou que há uma alta demanda de pequenos investidores. Então o que eles estão fazendo agora? Está havendo uma transição, um desdobramento de muitos fundos imobiliários se tornando base 10. Ou seja, com apenas R$10 você consegue comprar uma cota do fundo imobiliário. Mas como faço para investir em fundo imobiliário? É muito difícil? É uma coisa inimaginável? Não, é fácil e nós vamos aprender aqui nesse canal. Primeiro, tem que abrir uma conta em uma corretora. Somente numa corretora que você vai ter acesso a B3, que é a Bolsa Brasileira, onde vende ações, fundos imobiliários. Então, tem que escolher uma corretora. No primeiro vídeo do canal, eu mostro mais de 10 corretoras para você escolher a que melhor lhe agrada. Então, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores, pois é por meio dela que será possível operar na Bolsa de Valores e investir em fundos imobiliários. Segundo passo, estudar. Estude os fundos imobiliários disponíveis. Nós temos hoje no mercado 459 fundos imobiliários. Temos muitos fundos imobiliários bons, mas também nós temos alguns fundos imobiliários não tão atrativos, fundos imobiliários que estão dando prejuízo para os seus cotistas. Então estude os fundos imobiliários, não vai apenas pelos dividendos, estude bons fundos imobiliários. Analisar os diversos fundos disponíveis no mercado, levando em consideração o histórico, o rendimento, a liquidez, a gestão e os segmentos de atuação.
O terceiro passo: realizar a compra do fundo imobiliário. Comprar a cota do fundo imobiliário que você escolheu, o que mais lhe agrada. Após escolher o fundo imobiliário, é preciso enviar uma ordem de compra das cotas, informando a quantidade desejada e o preço que está disposto a pagar. Lembrando, é uma renda variável. Apesar de uma cota de fundo imobiliário estar avaliada, um exemplo, a R$100, no momento da compra, a flutuação do preço pode estar mais caro ou mais barato do que o fundo imobiliário vale. Então você tem que analisar qual é o preço que você está disposto a pagar pelo aquele ativo e a quantidade que você quer. Você faz tudo isso dentro da sua corretora. Por isso você tem que estudar sobre o fundo imobiliário escolhido. Quais são as recomendações? Primeiro, análise detalhada. Como eu disse antes, nós temos muitos fundos imobiliários na B3. Então você tem que estudar, fazer uma análise detalhada sobre aquele fundo imobiliário que mais lhe agradou, para aí sim efetuar a compra de um bom fundo imobiliário, para não ter dor de cabeça. O segundo passo é diversificar a sua carteira. Não se coloca todo o dinheiro em um ativo, em um fundo imobiliário, e nem somente todo o seu dinheiro em fundo imobiliário. Todos, isso já é consenso. Todos os investidores, todos os analistas dizem para diversificar o seu dinheiro. Se quer diversificar dentro dos fundos imobiliários, escolha lá qual fundo imobiliário de laje corporativa que você vai gostar, que você gostou, qual de shopping center, se você acha que os fundos imobiliários shopping center são bons. Quer investir em fundo imobiliário de papéis, qual que é o mais seguro, qual que tem um risco de crédito menor. Então, faça uma diversificação na sua carteira. Não coloque todo o seu dinheiro em um único ativo. E por último, o acompanhamento periódico. Se você escolher o seu fundo imobiliário, acompanhe pelo menos mensalmente. Todo fundo imobiliário, ele emite relatórios mensais. É bom dar uma lida no relatório mensal. Ah, eu não quero perder tempo lendo. Procura no YouTube, tem vários canais que fazem a leitura e explicação dos relatórios mensais. Porque você está investindo em fundo imobiliário, você tem que estar ciente do que está acontecendo dentro do fundo imobiliário. Às vezes você investiu em fundo imobiliário de galpões logísticos, tá tudo muito bem, pagando certinho R$1 lá por cota todo mês. Aí teve um mês que você começou pagando 90 centavos. Ué, por que caiu de R$1 para 90 centavos? Quando você vai ler o relatório mensal, o gestor estava avisando antes, muito tempo antes, que um inquilino ia deixar um galpão logístico, ia sair. Então, um galpão logístico está vago, eles estão procurando novo inquilino. Então, por isso é bom você fazer o acompanhamento mensal, para você saber o que está acontecendo dentro do fundo imobiliário. Então, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos para todo mundo ter esse conhecimento. Lembrando, vou fazer mais um vídeo sobre fundos imobiliários, agora falando sobre os riscos e o que analisar mais profundamente dentro dos fundos imobiliários. Então se inscreva no canal e ative as notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima!